Boa noite, pessoal. Vamos começar. Só para organizar, então, a aula de hoje. A gente vai ver, então, antes de entrar em corpos rígidos, vamos analisar um pouco a utilização, né, das teoremas de conservação para analisar colisões, né, espalhamento de partículas, né. No caso, a gente vai analisar hoje a colisão elástica entre duas partículas, né, e utilizar, então, a conservação do momento linear e da energia, né, desse sistema para obter informação sobre as velocidades finais, né, das partículas que espalham, né, elasticamente. Analisar também qual é que é a diferença da descrição desse espalhamento tanto no sistema de laboratório quanto no sistema de centro de massa. Então, a gente vai analisar nos dois sistemas a utilização das leis de conservação e depois fazer algumas aplicações rápidas, né, para algumas configurações iniciais, né, das partículas que estão se chocando, né, se espalhando. Então, aqui eu vou analisar, então, colisão elástica de duas partículas. Aqui eu só vou dar a notação para as velocidades, né? Então, tenho a partícula 1, massa de m1, a partícula 2, massa m2. As velocidades iniciais dessas duas partículas são v1 e v2. Eu estou usando o sistema de laboratório inicialmente, né? Que é um sistema estático, né? No plano XY. Depois do espalhamento, nós temos então as duas partículas com novas velocidades que eu estou denotando por V1', V2'. Então, V1, V2, V1', V2' são as notações para as velocidades iniciais e finais, antes e depois do espalhamento das duas partículas, né, no sistema de laboratório. Bom, a gente consegue informação sobre as velocidades finais, né, o V1', V2', a partir das leis de conservação, como esse sistema aqui está isolado, né, nas duas condições iniciais e finais, né, basicamente a gente tem conservação, então, de duas quantidades, um momento linear, ou seja, não tem força externa atuando sobre o sistema de partículas, o momento linear é conservado, e no caso da energia, né, também como nós temos um sistema isolado, a energia mecânica vai ser conservada, né. No sistema do laboratório, então, a conservação do momento, né, ou conservação do momento total, né, lembrando que o momento total do sistema é igual ao momento do centro de massa, né, momento linear do centro de massa. No caso, a gente tem um sistema livre, né, a imposição da conservação do momento linear ao sistema de espalhamento das partículas, né, no sistema de laboratório, né, basicamente vai nos dar, então, a igualdade, né, do momento linear antes da colisão e depois da colisão. O momento linear no sistema de laboratório, né, total, é basicamente a soma, né, dos momentos lineares iniciais das duas partículas, né, M1V1 mais M2V2, por conservação de momento linear total, né, isso tem que ser igual ao momento linear final, né, depois do espalhamento, que é basicamente a soma dos momentos lineares individuais das duas partículas depois do espalhamento, ou seja, M1V1' mais M2V2'. Então, essa equação aqui vem da conservação do momento linear total do sistema, porque ele é um sistema isolado. A outra lei de conservação é a conservação da energia mecânica, né? Também está com um sistema livre, né? Basicamente, como a gente está com um sistema livre, a energia mecânica do sistema antes da colisão e depois da colisão, as duas partículas são não interagentes no início e no fim, né? Basicamente, ele só tem energias cinéticas, né? Então, a energia total vai ser conservada, a energia mecânica total vai ser conservada, mas basicamente a energia mecânica inicial e final são basicamente as energias cinéticas, né? Ou a energia cinética total do sistema vai ser conservada, né? No instante inicial, a energia total do sistema é a soma das energias cinéticas das duas partículas escritas em termos das suas velocidades iniciais, V1 e V2, né? Então, M1 sobre 2, V1 quadrado, mais M2 sobre 2, M2 quadrado, V2 quadrado, e isso tem que ser igual à energia cinética total depois da colisão, cujas velocidades são V1', V2', então a gente está somando aqui as energias cinéticas, né, finais, né, após a colisão. Isso, então, vai nos dar mais uma condição, né, mais uma relação entre as velocidades finais e as iniciais. Combinando, claro, essas duas leis de conservação, a gente pode escrever, então, as velocidades, né, finais em termos das iniciais. Né? Basicamente, é isso. Obviamente, ainda, claro, a gente tem que ter alguma informação sobre o tipo de espalhamento que está acontecendo, ou seja, o tipo de interação que ocorre, né, durante o processo de espalhamento,
justamente para a gente saber direções privilegiadas de saída das partículas do estado final e assim por diante. Mas, a princípio, essas duas equações aqui são verdadeiras a partir das duas leis de conservação, momento e energia no sistema de laboratório. Né? No sistema de laboratório. Agora a gente vai analisar essas mesmas duas leis de conservação no sistema de centro de massa, ou seja, a partir do centro de massa do sistema. Né? Lembrando que a velocidade de centro de massa de duas partículas é a soma dos momentos lineares das partículas individuais dividido pela massa total do sistema. Então, a gente pode calcular a velocidade de centro de massa desse sistema usando as condições iniciais, por exemplo. Né? Para aqui eu vou fazer a anotação de como é que vão ser escritas, né, as velocidades iniciais e finais das duas partículas no sistema de centro de massa, sabida as de laboratório. Então, eu vou começar com as velocidades iniciais, né, das duas partículas no referencial de centro de massa. Então, para isso aqui eu estou comparando os dois sistemas. Aqui eu tenho o sistema de laboratório original, né? A partir dele, aqui, por exemplo, eu tenho a partícula 1, né? A partícula 1 pode ser mapeada, as posições dela, né? Nos dois sistemas, né? Tanto no sistema de laboratório quanto no sistema de centro de massa. Como é que a gente vai fazer essa conexão entre os dois sistemas, né? Bom, a partícula 1 tem posição R1, né? Vetor posição R1, no sistema de laboratório, né? Aqui eu estou mostrando quanto é que quem é o vetor posição do centro de massa, ou seja, é o vetor que parte da origem do sistema de laboratório e chega no centro de massa, cujas coordenadas são linhas, né, x' e y', e a posição da partícula 1 relativa ao sistema de referência do centro de massa é denotada por R1'. A gente consegue ver que esses três vetores posições são relacionados, né? O vetor posição da partícula 1 relativo ao sistema de laboratório, que é este vetor maior aqui, né? É a soma do vetor posição do centro de massa mais o vetor posição da partícula 1 relativo ao centro de massa. Se eu somar R com R1', eu vou ter justamente o vetor posição da partícula 1 no sistema de laboratório, certo? Se a gente tomar a derivada primeira dessa relação entre os vetores posições, a gente vai ter relações entre as velocidades, né? Tanto no centro de massa quanto no sistema de laboratório. No caso da partícula 1, está claro que a velocidade da partícula 1 no sistema de laboratório é escrita como velocidade do centro de massa mais a velocidade da partícula 1 no sistema de centro de massa, que a gente está denotando por U', né? Então, os vetores U's, né, linha, são os vetores velocidade da partícula 1 e da partícula 2, né? No caso aqui, o U', a velocidade da partícula 1 no sistema de laboratório, no sistema de centro de massa, antes da colisão. Tá? Dessa relação das velocidades, né, a gente pode escrever, então, as velocidades das duas partículas, a partícula 1 e a partícula 2, no sistema de centro de massa, as velocidades iniciais, né? Então, a velocidade inicial da partícula 1 do centro de massa, que é o vetor U', aqui está claro, né? Ele é escrito, então, em termos do vetor velocidade da partícula no sistema de laboratório, a partícula 1 no sistema de laboratório, menos a velocidade de centro de massa. A velocidade da partícula 2, antes da colisão, no sistema de centro de massa, que eu estou denotando por U', né? Vetor U', é a velocidade da partícula 2 da inicial no sistema de laboratório, menos a velocidade do centro de massa, certo? A gente vai tentar, então, aplicar, né, as leis de conservação, momento linear total e energia no sistema de centro de massa agora, né? O momento linear total do sistema, né, que é exatamente igual ao momento linear do centro de massa, se a gente está num sistema de referência, né, que está andando com o centro de massa, né, porque o sistema de centro de massa tem como origem o centro de massa do sistema. Então, o momento linear do centro de massa no sistema de referência do centro de massa é o vetor nulo, tá? Isso tem consequências, né, que o momento linear do centro de massa é nulo no sistema de referência do centro de massa, né? A implicação disso é que o momento linear total do sistema antes da colisão no referencial de centro de massa tem que ser o vetor nulo, né? Então, quanto é que é o momento linear total do sistema
escrito no sistema de referência do centro de massa, né? É os momentos lineares das duas partículas, cujas velocidades estão escritas nos vetores de velocidades do centro de massa, ou seja, isso é M1, U1' mais M2, U2', ou seja, a soma dos dois momentos lineares, onde eu estou escrevendo as velocidades no centro de massa. Isso a gente sabe que é zero, né? Essa soma, que é o momento linear total do sistema inicial, é nulo se eu estou usando o sistema de referência do centro de massa. Isso vai ter consequências, obviamente, né? Agora eu vou analisar a consequência do momento linear do centro de massa ser nulo no referencial de CM, né? No caso, o que ele impõe para as velocidades finais, né, ou os momentos lineares finais depois da colisão. Como ele é conservado, né, ele vai continuar sendo zero também depois da colisão, o momento do centro de massa no referencial de centro de massa. E lembrando que as velocidades finais das duas partículas no referencial de centro de massa vão ser denotados aqui por U1, 2 linhas, e U2, 2 linhas, né? Ou seja, esses dois vetores aqui são os vetores de velocidades das duas partículas depois da colisão. Elas são escritas, obviamente, em termos dos vetores de velocidades das duas partículas depois da colisão no sistema de laboratório, que são o vetor V1' e o vetor V2', e, claro, subtraído ao vetor velocidade do centro de massa. Como o momento linear do centro de massa é nulo no referencial de centro de massa, e ele é conservado, porque é um sistema livre, né, um sistema não interagente, né, isso significa que o momento linear total do sistema depois da colisão também vai ser o vetor nulo. O momento linear do sistema depois da colisão no referencial de centro de massa é a soma dos momentos lineares das duas partículas, né, depois da colisão, usando os vetores velocidades para essas duas partículas no referencial de centro de massa, né, que são o U1 e o U2, duas linhas, né? Aqui estou somando o momento linear da partícula 1 depois da colisão, mais o momento linear da partícula 2 depois da colisão, obviamente no referencial de centro de massa, porque as velocidades aqui estão sendo escritas a partir das velocidades no centro de massa, que são os vetores U's, né, na minha anotação. Dá para ver que essas duas equações aqui, né, que são o fato do momento linear do centro de massa ser nulo, e sempre ser nulo em qualquer instante de tempo, tá claro que essas duas equações aqui, né, elas nos dão relações entre os vetores velocidades das duas partículas, né, tanto no início, antes da colisão, quanto depois, após a colisão, após o espalhamento, né, essas duas equações aqui nos relacionam os vetores velocidades das duas partículas antes e depois da colisão.'. Por exemplo, a primeira equação, esta primeira equação, ela nos relaciona, por exemplo, o vetor da partícula 2, vetor velocidade da partícula 2, que é o U2', né? O U2', com o vetor velocidade da partícula 1, antes da colisão, que é o U1', no referencial de centro de massa. Né? Eles são vetores proporcionais, né? Eles são proporcionais porque os seus módulos são proporcionais, né? O módulo do vetor U2 é proporcional ao módulo do vetor 1 a menos da razão das massas, né? N1 sobre N2. A mesma coisa acontece nessa segunda equação, né? A gente também tem a velocidade final da partícula 2 no centro de massa, que é o U2, duas linhas, né? Também é escrito em termos do vetor velocidade da partícula 1, depois da colisão no referencial do centro de massa. De novo, eles são vetores proporcionais. O que a gente consegue ver aqui, onde a gente utilizou conservação do momento linear total do sistema no referencial de centro de massa, que nos dá duas equações, né, que relacionam os vetores velocidades antes e depois da colisão das duas partículas. Bom, uma coisa que a gente consegue ver é que no referencial de centro de massa, que é o que eu estou representando aqui nessas duas figuras, né, no referencial de centro de massa, os vetores velocidades das duas partículas são antissimétricos, né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, que o vetor U2' é antissimétrico com o vetor U1', aponta em sentidos contrários. É o que eu estou representando aqui, né? Eu tenho o vetor U2' e o U1', né? Eles são vetores que têm um ângulo entre si de 180 graus, né? Certo? São antissimétricos. Mas depois a gente vai analisar daqui a pouco os módulos, né? Mas as partículas no início, antes da colisão,
No referencial de centro de massa, tem vetores velocidades que são antissimétricos. Isso está acontecendo também depois da colisão, porque os vetores velocidades depois da colisão também são antissimétricos, né, no sistema de referência do centro de massa, né. Estou apresentando o U2, duas linhas, e o U1, duas linhas, né, que são os vetores velocidades das duas partículas depois da colisão no referencial do centro de massa. Nos dois casos, né, antes e depois da colisão, eles são vetores antissimétricos, né, a gente consegue mostrar que o ângulo entre eles é 180 graus. A gente consegue mostrar aqui, se agora só aplicar conservação da energia mecânica para esse sistema no referencial de centro de massa, a gente consegue agora, além de saber as direções e sentidos, né, as relações das direções e sentidos desses dois vetores, nós também podemos obter a relação dos seus módulos, né? Também é possível fazer isso. Então, no referencial de centro de massa, se a gente aplicar, então, a conservação da energia, que basicamente é a conservação da energia total, energia cinética total do sistema, né? Aqui eu estou escrevendo, então, a energia cinética total do sistema inicial no sistema de centro de massa, né? Onde aqui eu tenho o quadrado das velocidades das partículas antes da colisão no referencial de centro de massa, que são os vetores 1' e 2'. Isso é igual à energia cinética total do sistema depois da colisão, cujos vetores de velocidade são U2' e U2, U1, 2 linhas e U2, 2 linhas, né? Obviamente eu já tirei o 1/2 comum em ambos os lados, mas eu estou igualando as energias cinéticas antes e depois da colisão, em termos dos vetores de velocidades escritos no referencial de centro de massa. Essa é a equação de conservação de energia mecânica no referencial de centro de massa. Obviamente, essa equação aqui da conservação de energia mecânica no sistema do centro de massa vai nos dar relações entre os módulos dos vetores das duas partículas no referencial de centro de massa. Por exemplo, se eu partir dessa equação aqui e substituir, né, aqui no quadrado das velocidades da partícula 2, né, o U2' e o U2, duas linhas. Aqui em cima nós acabamos de mostrar que esses dois vetores, né, o vetor velocidade, os vetores velocidades da partícula 2, antes e depois da colisão, eles são escritos em termos dos vetores de velocidade da partícula 1, certo? Então, fazendo a substituição dos vetores de velocidades da partícula 2 em termos da vetor velocidade da partícula 2, né, da partícula 1, aqui na equação da conservação da energia cinética, a gente consegue mostrar claramente que o vetor, o módulo do vetor da partícula 1 antes da colisão é exatamente igual ao módulo da partícula 2, da partícula 1 depois da colisão. Ou seja, no referencial de centro de massa, a partícula 1 mantém o módulo do seu vetor velocidade. Tá? Aqui o U1' é igual a U1, duas linhas, significa que o módulo do vetor velocidade da partícula 1 no referencial de centro de massa mantém o seu módulo antes e depois da colisão. Certo? Bom, isso é verdade. Se isso é verdade, automaticamente a equação da conservação da energia cinética vai implicar que os módulos, né, dos vetores velocidades da partícula 2 também são conservados no referencial de centro de massa, ou seja, o U2' e o U2, duas linhas, que são os módulos do vetor velocidade da partícula 2, antes e depois da colisão, tem o mesmo tamanho. Então, resumindo, no centro de massa, a gente tem uma configuração de saída interessante, tanto chegada e saída, no início e no fim, antes e depois da colisão. Os vetores velocidades das partículas são antissimétricos, fazem 180 graus entre si, e os seus módulos são conservados, né? Os módulos das velocidades iniciais são exatamente igual aos módulos das velocidades finais no referencial de centro de massa, claro, né? No referencial de centro de massa, a gente não tem nenhuma direção preferida, né? O que vai implicar que não tem como prever a direção dos vetores velocidades finais, né? Por exemplo, o vetor velocidade final da partícula 1, que é o U1, duas linhas no referencial do centro de massa. Entretanto, a gente pode utilizar, né, os detalhes da interação, né, para indicar alguma direção especial.
Então, se a gente especificar qual é que é o tipo de interação que as duas partículas estão fazendo, né? Se é colisão mecânica, se é interação eletromagnética, se é repulsão, etc. Dependendo dos detalhes de como é que está ocorrendo a interação, ou seja, os detalhes do espalhamento, né? A gente pode ter alguma indicação da qual é, a direção especial no referencial do centro de massa. Eu vou denotar essa direção especial, né, no referencial do centro de massa pelo versor N-chapéu. Então, N-chapéu aqui é uma direção especial que é dada especificamente pelas condições da interação, né, no referencial do centro de massa. Aqui eu vou utilizar essa direção especial para relacionar os vetores velocidades, né, das partículas antes e depois da colisão. Então, aqui eu vou supor que o vetor velocidade da partícula 1, depois da colisão, ele sai exatamente nessa direção especial. Então, eu vou escolher a direção especial tal que o vetor velocidade da partícula 1, depois da colisão, que é o 1, duas linhas, né, ele sai exatamente nessa direção especial. E, claro, ele tem módulo U1', certo? Então, eu estou no centro de massa, eu estou assumindo que o vetor velocidade da partícula 1 está nessa direção especial, certo? Isso tem uma implicação, claro, se duas linhas é escrito desta forma, né? Está saindo na direção especial. Obviamente, tem implicação de que vai acontecer com o vetor velocidade da partícula 2 depois da colisão, no referencial do centro de massa, que é o U2, dois linhas, né? Lembrando que esses dois vetores de velocidade estão relacionados por conservação de momento linear, como a gente acabou de mostrar, no referencial do centro de massa. Né? Bom, se isso é verdade, e usando o fato que o vetor da partícula 1 sai na direção N-chapéu, isso implica, né, que o vetor velocidade da partícula 2, depois da colisão no referencial do centro de massa, também está saindo em direção contrária à direção especial N-chapéu, com módulo U2', né, explicitamente. Aqui eu estou dando detalhe, né, da substituição, mas da conservação de momento linear no centro de massa a gente consegue mostrar a consequência de usar esta relação aqui do vetor velocidade da partícula 1 depois da colisão no referencial do centro de massa sair na direção especial N-chapéu, né? Essas duas equações aqui vão dar, então, toda a informação possível sobre o resultado da colisão no centro de massa, né? Toda a incerteza do resultado, ou seja, dessa direção especial de saída, vai estar embutido na nossa arbitrariedade, ou seja, a arbitrariedade do vetor N-chapéu, o versor N-chapéu, tem a ver com a incerteza do resultado, porque a gente não conhece, né, qual é que é o tipo de interação específica que está gerando o estado final, né? A gente não definiu qual é que é o processo de espalhamento. Só estamos usando os dois instantes onde as partículas estão livres, né? O instante inicial, onde elas estão livres, e depois que ocorreu a colisão, onde elas também estão livres, né? Então, a gente tem uma incerteza aí, que é o vetor N-chapéu, que é essa direção especial no referencial centro de massa, que é desconhecida porque a gente não tem o detalhamento do que aconteceu explicitamente no espalhamento. Né? Ou seja, as leis de conservação não são as leis de conservação que a gente utilizou, que é a conservação do momento linear total do sistema e da energia total do sistema, são insuficientes para determinar essa direção N-chapéu. Né? Nós precisaríamos de detalhes, né, de que tipo de interação as partículas espalharam, né? Resultou do espalhamento. Bom, eu vou parar por aqui a questão do centro de massa, por enquanto, e voltar para o sistema de laboratório e vamos analisar quais que são as direções possíveis, então, para os vetores de velocidades das duas partículas, né, no sistema de laboratório depois da colisão. Ou seja, vamos verificar se existe alguma limitação, né, de qual é que é as direções de saída, né, dos vetores de velocidades das duas partículas, o V1' e o V2'. V1' e V2' são os vetores de velocidade das duas partículas no sistema de laboratório, né, depois da colisão, certo? Então, a gente vai analisar no sistema de laboratório se tem alguma restrição às direções de saída desses dois vetores de velocidades. Para isso, a gente vai escrever, então, os vetores de velocidades das duas partículas antes da colisão no sistema de centro de massa, né? Lembrando, então, que a gente acabou de mostrar, né, que as velocidades iniciais das duas partículas no centro de massa, que são o U1' e o U2',
são escritos, então, em termos das velocidades deles no sistema de laboratório, V1, V2, subtraído a velocidade do centro de massa. Essa é a relação entre as vetores velocidades antes da colisão, né, nos dois sistemas, centro de massa e laboratório. Usando explicitamente a definição da velocidade de centro de massa, né, que é a m1v1 mais m2v2 dividido pela massa total, né, a gente consegue mostrar explicitamente que o vetor velocidade da partícula 1 no referencial de centro de massa, que é o 1', ele é basicamente um vetor proporcional ao vetor diferença V1 menos V2, onde V1 e V2 são os vetores velocidades antes da colisão no sistema de laboratório. Então, o 1' pode ser escrito em termos da diferença, né? Vetor diferença V1 menos V2. A mesma coisa vai acontecer aqui quando a gente substitui na expressão do U2', né? A expressão da velocidade de centro de massa, a gente vai mostrar também que o vetor U2' é também proporcional ao vetor V1 menos V2', tá claro aqui? O U2' é proporcional a V2 menos V1, certo? Então tá claro aqui que ambos os vetores no centro de massa, né, da partícula 1 e da partícula 2 antes da colisão, no centro de massa, eles são dados, né, são proporcionais ao vetor velocidade relativa das duas partículas no sistema de laboratório, né? Aqui eu vou definir, então, o vetor velocidade relativa, que é a diferença entre o V1 e o V2, que é justamente a velocidade relativa entre as duas partículas, né, no sistema de laboratório. Então, essas duas expressões que eu acabei de mostrar aqui, então, escritas em termos da velocidade relativa, que é o V1 menos V2, a gente tem uma forma compacta, né, de escrever os dois vetores de velocidades no centro de massa em termos do vetor velocidade relativa, né? O vetor 1' é proporcional ao vetor velocidade relativa, e a proporcionalidade é a massa m2 dividido pela massa total, e o 2' também é proporcional. Na verdade, ele é antissimétrico, né, ao vetor velocidade relativa, e a proporcionalidade é a razão m1 sobre a massa total do sistema. Então, basicamente, a gente consegue escrever os dois vetores de velocidades iniciais no centro de massa a partir do vetor velocidade relativa no sistema de laboratório, a menos de razões das massas, né, m2 e o m1, dividido pela massa total. Agora, a gente vai escrever as velocidades finais, né, das duas partículas no sistema de laboratório, que é o V1' e o V2', né, em termos da velocidade relativa, né, e dessa direção preferencial no sistema de centro de massa, que é o que nós determinamos como sendo o N-chapéu. Então, agora o próximo encaminhamento é escrever os vetores velocidades das duas partículas depois da colisão no sistema de laboratório, esse é o V1', V2', em termos da velocidade relativa e da direção especial no sistema de centro de massa, que é o versor N-chapéu. Lembrando que os vetores velocidades das duas partículas depois da colisão no sistema de laboratório estão relacionados com as velocidades das partículas no sistema de centro de massa. A gente acabou de mostrar um pouco anteriormente, né? O V1' é o duas linhas mais a velocidade de centro de massa, certo? Onde o 2 linhas é o vetor velocidade final da partícula 1 no referencial de centro de massa. A mesma coisa acontece aqui com o V2', que é o vetor velocidade da partícula 2 no sistema de laboratório depois da colisão, né? Ele é escrito em termos do vetor velocidade da partícula 2 depois da colisão no centro de massa, que é o vetor U2, 2 linhas, né? Mais a velocidade do centro de massa. Se a gente substituir aqui, por exemplo, na expressão do V1', né? A notação que a gente utilizou para o vetor da partícula 1 depois da colisão no centro de massa, em termos daquela direção preferencial, né? A gente assumiu que o vetor velocidade da partícula 1 no centro de massa depois da colisão aponta justamente na direção do N-chapéu, que é a direção especial, né? E tem módulo 1', e também substituindo a expressão explícita, né, da velocidade de centro de massa, né, a gente consegue mostrar que o vetor V1' pode ser então escrito em termos da velocidade relativa, né, o módulo da velocidade relativa e o N-chapéu. O que eu estou fazendo aqui explicitamente é substituindo o módulo 1', né? O módulo do vetor 1' basicamente é M2 sobre a massa total, né? M2 sobre a massa total, que está aqui, multiplicado pelo módulo de V. Então, aqui eu estou só escrevendo
usando esta equação aqui, né? Substituindo o módulo do vetor 1', que é o vetor velocidade da partícula inicial, né? Apontando a direção N chapéu, né? A mesma coisa para o vetor velocidade V2', né? Nós substituímos as duas expressões, né? Claro, vocês devem estar se lembrando por que eu estou usando 1' e o 2', lembrando que a princípio 1' e o 2' são os módulos dos vetores velocidades da partícula 1 e 2 antes da colisão. A gente mostrou que no centro de massa os módulos dos vetores velocidades no centro de massa são mantidos antes e depois da colisão, né? Então, a princípio, aqui deveria ser o 1, 2', mas a gente sabe que o módulo se mantém, então eu posso escrever em termos do 1', e nós acabamos de mostrar que no caso do módulo do 1' e do 2', eu posso escrever isso em termos do vetor velocidade relativa. Então, tem que lembrar todo esse processo que a gente estava fazendo aqui, né? Bom, se a gente usar... aqui eu estou usando a notação de V é o módulo do vetor velocidade relativa, né? Ou seja, o módulo do vetor diferença V1 menos V2. Né? Lembrando que o vetor velocidade relativa, né, das duas partículas depois da colisão, se eu fizer a diferença, né, do V1' com o V2', usando essas duas expressões aqui, a gente vai acabar de mostrar, né, rapidamente mostrar, que a diferença do V1' com o V2', que seria a velocidade relativa depois da colisão das duas partículas, claro, a velocidade relativa no sistema de laboratório, né? A velocidade relativa no sistema de laboratório depois da colisão, isso é basicamente Vn chapéu, né? Se eu subtrair essas duas equações, o segundo termo só tem troca de sinal, então está claro que a diferença vai dar módulo V e direção N chapéu. Isso tem uma outra consequência, né? A gente consegue mostrar aqui que o vetor velocidade relativa, o módulo, né? O módulo do vetor velocidade relativa antes e depois da colisão no sistema de laboratório é exatamente o mesmo, o módulo V, né? Então, a velocidade relativa se mantém, o módulo do vetor velocidade relativa se mantém fixo no sistema de laboratório antes e depois da colisão. É o que esta equação aqui está definindo, né? Bom, agora a gente já sabe escrever V1' e V2' em termos do vetor velocidade relativa, ou do módulo do vetor velocidade relativa, né? E do N chapéu. Tanto o V1' quanto o V2' estão escritos em termos do N chapéu, que é aquela direção especial no sistema de centro de massa, e o módulo, né? O módulo do vetor velocidade relativa, que é mantido constante no sistema de laboratório, como a gente acabou de mostrar, né? Agora a gente vai analisar quais são as direções, né, de saída das duas partículas no sistema de laboratório, ou seja, quais são as direções do vetor V1' e do vetor V2', né? Ao invés de trabalhar diretamente com os vetores velocidades, né, V1' e V2', a gente pode estudar isso, né, as direções de saída, não dos vetores velocidades, mas dos seus momentos lineares, né? Então aqui eu vou definir o momento linear da partícula 1 depois da colisão, que é o P1', né? É a massa dela, M1, multiplicado pelo seu vetor velocidade final do sistema de laboratório, que é o V1', né? A gente acabou de mostrar que o V1' é escrito em termos da velocidade centro de massa, né? E do vetor velocidade da partícula 1 no sistema de centro de massa, né? Lembrando que o vetor velocidade no centro de massa, né? O vetor velocidade da partícula 1 depois da colisão no centro de massa pode ser escrito, como a gente já mostrou, né? Em termos da razão M2 sobre a massa total, módulo do vetor velocidade relativa e o versor N chapéu, que dá a direção especial no sistema de centro de massa, né? Só para compactar aqui a notação, porque no segundo termo a gente vai ter a razão M2, M2 dividido pela massa total e ainda multiplicado por M1. Lembrando, né, num sistema de duas partículas, a gente consegue escrever a massa reduzida do sistema, né? Quando a gente analisou forças centrais, a gente definiu a massa reduzida de um sistema de duas partículas, né?
Lembrando que a massa reduzida do sistema a μ, né, é definido como o produto das massas dividido pela massa total do sistema, certo? A gente consegue ver que o segundo termo envolve a massa reduzida do sistema, M1 vezes M2 dividido pela massa total, é a massa reduzida do sistema. Então, aqui eu estou só escrevendo quanto é que é o momento linear da partícula 1 depois da colisão, o P1'. Ele pode ser escrito, né, em termos da velocidade do centro de massa, né, M1 velocidade centro de massa, que é o primeiro termo aqui. E o segundo termo envolve, então, a massa reduzida do sistema, μ, módulo do vetor velocidade relativa, V, no sistema de laboratório, né? E a direção especial N chapéu. Então, eu estou só escrevendo, ao invés de escrever V1', eu vou trabalhar na direção de saída do vetor P1', que é o momento linear da partícula 1 depois da colisão. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue mostrar que o momento linear da partícula 1 depois da colisão é escrito em termos do centro de massa, da velocidade centro de massa, da massa reduzida do sistema, do módulo do vetor velocidade relativa e da direção específica, né, especial, N chapéu, no sistema de centro de massa. A mesma coisa vai acontecer para a partícula 2, né, o momento linear da partícula 2 depois da colisão no sistema de laboratório, M2V2', né, onde o V2' pode ser escrito, a gente acabou de mostrar, né, o V2' também é escrito de maneira comum no P1', escrito em termos da velocidade centro de massa e da massa reduzida do sistema, o módulo do vetor velocidade relativa e a direção específica, especial, né, N chapéu, no sistema de centro de massa. Então, aqui a gente tem explicitamente quem são os dois vetores momentos lineares das duas partículas, 1 e 2, depois da colisão. Isso eles estão, os dois, ambos estão escritos em termos dessas três quantidades, né? Velocidade centro de massa, módulo da velocidade relativa entre as duas partículas, no sistema de laboratório e a direção N chapéu, né? Agora a gente vai tentar calcular. Outra coisa, a gente consegue mostrar que se eu somar esses dois momentos lineares, claramente a gente vai ter o momento linear do centro de massa, né? Claramente, né? Então, se eu fizer a soma P1' mais P2', a gente, somando as duas expressões, a gente vai ver justamente que a gente vai ter a soma, né? Obviamente, eu vou ter o cancelamento dos dois últimos termos, né? Do P1' e do P2'. Na soma, esses dois, os segundos termos se cancelam e, basicamente, a gente tem a massa total multiplicada pela velocidade centro de massa, que é justamente o momento linear do sistema, né? O momento linear total do sistema que é conservado aqui, que é o momento linear do centro de massa. Então, as expressões que a gente acabou de mostrar por P1' e P2' são consistentes com a conservação do momento linear total do sistema, né? Só para facilitar aqui a nossa análise da direção de saída do P1' e do P2', a massa multiplicada, as massas multiplicadas pela velocidade do centro de massa, a gente vai denotar como sendo momentos lineares, entre aspas, né? Então, aqui no caso do P1', o primeiro termo, que é M1 VCM, isso a princípio tem unidades de momento linear, né? Porque eu tenho massa vezes uma velocidade. Obviamente isso aqui é proporcional, né, ao momento linear do centro de massa, né? É uma fração, né, do momento linear do centro de massa. Eu vou denotar, então, esses primeiros termos, né, que são as massas multiplicadas pelas velocidades do centro de massa, né, como sendo P1 estrela e P2 estrela. Basicamente é só uma anotação, né? P1 estrela é M1 velocidade vezes centro de massa, P2 estrela, o vetor P2 estrela é a massa M2 multiplicada pela velocidade centro de massa. Usando essa notação compacta, claro, os dois momentos, né, os dois momentos lineares, né, da partícula 1 e 2 depois da colisão no sistema de laboratório, né, pode ser escrito em termos desses vetores estrelas, né, momentos lineares estrelas, P1 estrela e P2 estrela, mais ou menos μV N chapéu, onde μ é a massa reduzida do sistema, V é o módulo do vetor velocidade relativa e N chapéu é a direção especial, né, no sistema de centro de massa, certo? Essas duas equações nos vão permitir entender se existe restrição, né, de direção de saída entre os vetores velocidades ou os momentos lineares associados das duas partículas no sistema de laboratório no estado final, depois da colisão, né? Bom, começando com a primeira relação, que é o momento linear da partícula 1, né, depois da colisão. Ele é dado em termos de um vetor soma, né?
Então, o vetor P1' é o vetor dado pela soma, né? Soma vetorial, né? Do P1 estrela, que vale M1 velocidade de centro de massa, né? Mais um outro vetor que tem módulo μv e aponta na direção N chapéu. Estou mostrando aqui esquematicamente, né? Essa soma vetorial, né? Então, eu tenho o vetor P1', que é este vetor aqui, né? Ele é o resultado da soma, né? Do P1 estrela, né? Que é o M1 VCM, mais este vetor que é o μv N chapéu. Tá? Eu estou representando especificamente esses dois vetores, a soma. Basicamente, a gente tem triângulos aqui, né? Aqui eu vou denotar θ1, o ângulo entre o P1', o vetor P1', e o vetor P1 estrela, que vale M1 VCM, né? Então é só questão de notação, né? O que a gente vê dessa soma vetorial, né? Se o módulo do segundo vetor, né, que vale μv, for maior que o módulo do primeiro vetor, que é o P1 estrela, né? Lembrando, este vetor P1 estrela é um vetor constante, né? Ele é a massa da partícula 1 multiplicada pela velocidade de centro de massa, que é um vetor constante. Como eu tenho conservação do momento linear, o momento linear do centro de massa é um vetor constante, então automaticamente o vetor velocidade de centro de massa é um vetor constante, né? Então, esse vetor aqui, que é o P1 estrela, é um vetor fixo, né? Ele tem sempre o mesmo módulo, mesma direção e o mesmo sentido. Mas o vetor 2, né, que tem módulo μv e aponta na direção de N chapéu, como a gente não sabe especificamente, né, não há, as duas leis de conservação não restringem qual é que é a direção de saída N chapéu no sistema de centro de massa, né, esse vetor pode ter, esse N chapéu pode estar em qualquer direção aqui, né, a princípio não há nenhuma restrição para o N chapéu, certo? O que está acontecendo aqui? Se o P1 estrela é um vetor fixo e o segundo vetor, que tem módulo μv, ele pode girar, pode ter qualquer direção, né? O N chapéu a gente não sabe a direção específica, né? Se o módulo desse segundo vetor, né, é maior que o módulo do primeiro vetor, significa que o ângulo θ1, né? O ângulo θ1 não tem nenhuma restrição, né? Por quê? Porque, lembrando, como o primeiro vetor é fixo, diferentes direções N chapéu, né, se a gente mapear todas as direções possíveis, né, desde 0 graus até 360 graus para o N chapéu, isso vai cobrir um círculo, né? Ou seja, se eu tenho um módulo μv e permitir que esse N chapéu tenha qualquer direção espacial, tá claro que isso vai formar um círculo, né, de raio R, onde o R é o módulo desse segundo vetor que vale μ vezes V. Se μ vezes V é maior, né, muito maior que o M1 VCM, não há nenhuma restrição para o ângulo θ1, certo? Então, se isso acontecer, não há restrição para o θ1, para o ângulo θ1, e as leis de conservação não nos impõem nenhuma limitação, né, para o ângulo θ1, que é o ângulo entre o P1' e o vetor velocidade de centro de massa, né? Ou seja, não há nenhuma restrição, neste caso aqui, né, qual é que é o ângulo de saída do vetor momento linear da partícula 2 depois da colisão, medido, claro, esse ângulo relativo à direção da velocidade de centro de massa, certo? Por outro lado, se μv for menor que M1 VCM, né, aí está acontecendo justamente o que eu representei aqui nesta figura, né? Ou seja, o vetor M1 VCM tem tamanho maior que o vetor que tem módulo μv, né? Se isso acontece, que é o que a gente está vendo aqui, né? Aí sim tem uma restrição para o ângulo θ1, né? O ângulo θ1 tem um valor máximo, que eu estou chamando aqui de módulo θ1, ele tem que ser menor ou igual a um valor máximo. A gente consegue entender qual é que é o valor máximo do ângulo θ1. Ele vai ocorrer justamente quando o versor N chapéu é perpendicular ao vetor P1'. Então, eu vou ter um triângulo retângulo, né? Onde aqui eu tenho, nesse caso, de ângulo máximo, né? Aqui está o θ1 máximo, né? Aqui eu tenho o vetor P1', ele faz 90 graus com o vetor N chapéu, né? N chapéu. E aqui está o vetor M1 VCM.
Nesse caso aqui, nesta configuração, quando o P1' é perpendicular ao N chapéu, a gente tem ângulo máximo, né? Θ1 máximo, né? A gente consegue calcular qual é que é o seno desse ângulo θ1 máximo, né? Porque eu tenho um triângulo retângulo, então o seno desse ângulo está relacionado ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, né? O cateto oposto é justamente o módulo desse vetor, né? Que tem módulo μv, né? Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é justamente m1 vezes o módulo do vetor velocidade centimassa, né? Está aqui explicitamente, né? Aqui eu estou só reescrevendo a massa reduzida do sistema dividido por m1, isso dá m2 dividido pela massa total do sistema, né? Então eu consigo mostrar que o seno do ângulo θ1 máximo, né? Que ocorre quando esta condição aqui é satisfeita, né? Basicamente, isso tem a ver com qual é, a relação entre a velocidade centimassa e o módulo da velocidade relativa, né? Isso significa que se a velocidade relativa é baixa, né, comparada com a velocidade centimassa, a gente tá caindo nessa condição aqui, né? Mas, a princípio, a gente consegue calcular explicitamente o seno do ângulo θ1 máximo em termos da velocidade relativa, da velocidade centimassa e das massas do sistema, certo? A mesma restrição vai existir para a partícula 2, ou seja, vai existir um ângulo θ2 máximo, aqui então eu estou mostrando a geometria, né? Agora eu já estou analisando essa segunda equação, né? Onde o vetor P2' é escrito como uma soma de dois vetores, o vetor P2 estrela mais o vetor menos μv n chapéu, né? Eu estou aqui fazendo a expressão dessa soma, né? O P2' é a soma desses dois vetores, né? Aqui eu estou representando o vetor menos μv n chapéu, que é justamente o vetor o vetor antissimétrico do μv n chapéu. Né? A gente consegue mostrar, então, que o θ2 existe, né? Ou seja, se a gente tem esta restrição aqui valendo, na verdade, o μv menor que m2v, né? Então, a gente vai ter o ângulo θ máximo fixado pelo tamanho desses vetores, né? Seno de θ2 máximo é o cateto oposto, que vale μv, e a hipotenusa, dividido pela hipotenusa, que é M2 VCM. De novo, eu escrevendo a massa reduzida do sistema em termos das massas, né? A gente consegue escrever o seno do θ2 máximo em termos da velocidade relativa, da velocidade centimassa e as massas do sistema, né? Então, aqui, se a gente está nessas condições aqui, existe restrição, então, para o ângulo de saída das partículas, tanto a partícula 1 quanto a partícula 2, relativa à direção do vetor velocidade centimassa, né? Se essas condições aqui são satisfeitas, né, o μv menor que m1 VCM e o μv menor que m2 VCM, a gente vai ter restrições sobre os ângulos, né? Eles podem ocorrer em qualquer ângulo, mas todos abaixo do θ1 máximo e do θ2 máximo, né? Então, tenho restrição desde que dessas condições aqui sejam satisfeitas, né? Bom, resumindo, então, a gente já analisou, usando as leis de conservação do momento linear e da energia mecânica, que basicamente é energia cinética total, né? Que não são partículas livres antes e depois da colisão, né? A gente analisou toda a cinemática, tanto no sistema de laboratório, quanto no centro de massa. A ideia toda é tentar saber quais são as velocidades finais nesses dois sistemas, né? Das duas partículas, sabendo as condições iniciais, ou seja, as velocidades iniciais, né, das duas partículas em ambos os sistemas. Daqui em diante, agora eu vou fazer alguns exercícios de aplicação, né, justamente a gente analisando essa questão das velocidades, dos momentos lineares de saída das duas partículas, né, tanto no sistema de laboratório quanto no sistema de centimassa. Então, aqui eu vou considerar uma colisão elástica de duas partículas de massas iguais. Então, aqui eu estou vendo um caso particular, né, onde eu tenho duas partículas de massas iguais, e uma das partículas está inicialmente em repouso, né, e a outra partícula está em movimento, né? Ou seja, aqui eu tenho espalhamento com alvo fixo, né? Então, eu tenho uma das partículas tem velocidade. Aqui eu estou assumindo que a partícula 1 é o projétil, né? Então, a partícula 1 tem velocidade V1, que eu estou chamando de V, né? E a partícula 2 é o alvo em repouso, né? O V2 tem velocidade nula. Então, aqui eu tenho um espalhamento elástico de uma partícula contra outra, onde uma delas está em repouso. Tá? Isso é um espalhamento em alvo fixo, que a gente chama. Né?
E aí eu quero calcular qual é que é o ângulo entre as velocidades finais após a colisão. Ou seja, qual é que é o ângulo entre as velocidades finais das duas partículas após a colisão. Tá? Então, para isso, a gente vai usar justamente essa última análise que a gente fez. Né? Os dois momentos lineares das duas partículas depois da colisão, que é o P1' e o P2', são escritos em termos da velocidade de antimassa e do módulo da velocidade relativa, né? Obviamente aqui, lembrando que no caso geral aqui, né, onde as massas são diferentes, né? Estamos aqui. No caso de massas diferentes, né, o P1' é M1 VCM mais o resto, e o P2' é igual a M2 VCM menos MV, lá. A princípio, no caso das massas iguais, né, massas iguais, a gente tem uma simplificação das expressões do P1' e do P2', que são aqui, né? Então, o M1 e o M2 são iguais a M, né? Mesmas massas, né? Lembrando que quando a gente tem mesmas massas, a gente consegue calcular quanto é que é explicitamente a massa reduzida do sistema, né? Lembrando que massa reduzida do sistema é produto das massas dividido pela soma das massas, né? No caso das massas iguais, o produto da m ao quadrado, a soma da 2m. Isso significa que na razão aqui, a massa reduzida do sistema de duas partículas de mesma massa, né? É a m sobre 2, né? A metade da massa de uma das partículas. Eu já substituí aqui nos segundos termos, né? O valor do μ, como sendo m sobre 2. Então, m sobre 2 que aparece nos segundos termos aqui é justamente o valor da massa reduzida do sistema, que está multiplicada pelo módulo do vetor velocidade relativa, e a direção especial no centro de massa, que é o n chapéu, né? Que a gente não sabe a princípio, está livre, né? Mas a princípio a gente tem as expressões do P1' e do P2', no caso de massas iguais, né? Estão aqui escritos explicitamente. Lembrando que o P1' é a massa da partícula 1 multiplicada pelo seu vetor velocidade, né? E o P2' é a massa da partícula 2, né? Multiplicada pela sua velocidade. Significando que, se eu calcular o produto escalar desses dois vetores, eu sou capaz de saber qual é que é o ângulo entre esses dois momentos lineares. O ângulo entre esses dois momentos lineares é o mesmo ângulo entre as velocidades, né? Dessas duas partículas depois da colisão. Ou se eu quiser já calcular explicitamente as velocidades, né? Então, se P1' é M1V1' e P2' é M2V2', eu consigo, das duas expressões, né? Já calcular quanto é que é a velocidade da partícula 1 e da partícula 2 depois da colisão no sistema de laboratório, né? Então, vou dividir essas duas equações pelas massas, né? De ambos os lados. Então, o V1' é a velocidade de antimassa mais V sobre 2 N chapéu, e o V2' é a velocidade de antimassa menos V2, V sobre 2 N chapéu. Então, aqui eu estou escrevendo os dois vetores de velocidades. Vamos calcular o produto escalar desses dois vetores. O produto escalar desses dois vetores, basicamente, é proporcional ao cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Lembrando que o produto escalar de dois vetores AB, né, é igual ao produto dos seus módulos, né, multiplicado pelo cosseno do ângulo entre esses dois vetores, né? Então, é A, B, cosseno do ângulo entre A e B. Então, se eu conseguir saber quanto é que é o produto escalar, automaticamente, né, como os módulos dos vetores são conhecidos, eu consigo calcular o cosseno do ângulo entre eles. Então, eu vou primeiro calcular o produto escalar, V1', V2'. Obviamente, isso é o produto escalar dessas duas quantidades, né, escritas em termos de velocidade de antimassa, a velocidade relativa e o N chapéu. Então, só estou substituindo quanto é que é V1', V2', e fazemos o produto escalar, né? Eu tenho aqui, tipicamente, um produto que é A mais B, A menos B, isso é A quadrado menos B quadrado, ou seja, A quadrado seria a velocidade de antimassa ao quadrado, menos B quadrado, onde B quadrado é o quadrado desse vetor aqui, né? E CV2 é dividido por 4, né? Lembrando que o vetor N chapéu tem módulo 1, né? É o versor, é um vetor unitário, né? Na direção especial no sistema de antimassa. Então, nesse caso aqui, para massas iguais, né? A gente mostrou que o produto escalar é essa diferença, né? É a diferença entre o quadrado da velocidade de antimassa e a quantidade V2 menos 4, onde dividido por 4, onde V é o módulo da velocidade relativa das duas partículas no sistema de laboratório, que a gente consegue calcular explicitamente. Bom, vamos seguir a conta, né, para escrever explicitamente quanto é que é esta quantidade que está aqui.
Vamos calcular quanto é que é a velocidade de centro de massa ao quadrado. Então, primeiro vamos calcular quanto é que é a velocidade de centro de massa dado as condições iniciais, né? Aqui está a expressão da velocidade de centro de massa, caso geral, né? Usando as velocidades iniciais das partículas, né? Então, a velocidade de centro de massa é m1v1 mais m2v2. Lembrando que a partícula 2 está em repouso, a partícula 1 tem velocidade v, né? Isso tudo dividido pela massa total define, então, o vetor velocidade de centro de massa, dadas as condições iniciais, né? Está claro aqui que o vetor velocidade de centro de massa, nessa configuração onde eu tenho um projétil de velocidade v e um alvo, que é a partícula 2, em repouso, está claro aqui que a velocidade de centro de massa é a massa dividida pela massa total, né? A massa de uma das partículas dividida pela massa total, multiplicado pelo vetor velocidade relativa, que é a própria velocidade v, né? Lembrando que a razão, né, da massa de uma partícula pela massa total dá justamente 1/2, né? Então eu tenho que, nesse caso, né, nessa condição inicial, projétil contra alvo fixo, onde os dois têm a mesma massa, né? O vetor velocidade de centro de massa é a metade do vetor velocidade da partícula projétil, né, que a gente chamou de v, certo? Então, v quadrado, velocidade de centro de massa ao quadrado é v quadrado dividido por 4, né? Que é justamente o segundo termo que está aqui. Então, está claro, das condições iniciais, calculando explicitamente o vetor velocidade do centro de massa, né? Ao quadrado, a gente consegue mostrar que o produto escalar, né, V1', V2' é zero, né? Se o produto escalar de dois vetores é zero, significa que eles são vetores perpendiculares. E aí já determinamos qual é que é o ângulo entre os dois vetores velocidades de saída depois da colisão. É 90 graus, π sobre 2, né? Eles são vetores que saem com um ângulo são perpendiculares, né? Um ao outro depois da colisão, né? V1', V2' são os vetores de velocidades depois da colisão no sistema de laboratório, né? E a gente acabou de mostrar que o ângulo deles no estado final é π sobre 2, é 90 graus. Aqui um outro caso, onde eu vou mudar a configuração inicial, né? Eu tenho então uma colisão elástica, mesmo caso, a mesma massa, continuamos com a mesma massa, né? Sendo agora, ao invés de ter projétil alvo fixo, a gente tem os dois vetores velocidades iniciais, né, das duas partículas. Não sabemos os modos, mas a gente sabe que eles são perpendiculares. Então, eu tenho colisão de duas partículas, né, cujos vetores velocidades V1, V2 são perpendiculares no sistema de laboratório. E aí a gente quer calcular agora qual é que é o ângulo de saída, né? Qual é que é o ângulo entre os vetores velocidades finais no sistema de laboratório, que é o V1', V2', dado essa condição inicial, né? Em que eles se espalham, né? Vão se espalhar onde os seus vetores velocidades são perpendiculares entre si no instante antes da colisão. Né? Bom, a gente acabou de calcular, no caso de massas iguais, qual é que é o produto escalar desses dois vetores, né? Velocidade final, né? É o VCM ao quadrado menos V quadrado dividido por 4. Então, nós precisamos calcular, de novo, para esta configuração, quanto é que é o quadrado do vetor velocidade centimassa, né? Aqui eu estou fazendo a geometria do problema, né? O V1 é perpendicular ao V2, o vetor soma é o vetor V1 mais V2, né? A gente tem um triângulo retângulo aqui, claro, né? O quadrado desse vetor V1 mais V2 é justamente a soma dos quadrados desses dois vetores individualmente, né? Porque V1 mais V2 ao quadrado é o V1 quadrado mais V2 quadrado mais duas vezes o produto escalar V1, V2, mas como eles são perpendiculares, o produto escalar V1, V2 é zero. Está claro, então, que o quadrado desse vetor soma nas velocidades é a soma dos quadrados dessas velocidades V1 e V2. Por que eu estou mostrando isso? Porque a velocidade de centro de massa é escrita em termos do vetor soma V1 mais V2, né? Aqui, então, tem o M1, aqui está a expressão geral para a velocidade de centro de massa, né? M1, V1 mais o M2, V2, dividido pela massa total, lembrando que as massas são iguais, né? Significando que o fator comum aqui é 1/2, né? M dividido pela massa total vai dar justamente 1/2, e resta, então, a soma dos vetores V1 e V2. Então, a velocidade de centro de massa, nesse caso, é 1/2 V1 mais V2, onde o V1 e o V2 são vetores perpendiculares, né? Se eu tomar o quadrado desse vetor, isso implica 1/4, né? Multiplicado pelo quadrado do vetor soma V1, V2. Acabamos de mostrar, né, que o quadrado do vetor soma V1, V2 mais V2 dá justamente o quadrado a soma dos quadrados desses dois vetores, V1 e V2. Tá? Então, a velocidade de centimassa ao quadrado é 1/4 a soma dos quadrados
dos vetores V1 e V2. Muito bem. O quadrado do vetor de velocidade de massa está determinado, né? Agora vamos analisar quanto é que é o vetor V2, né? O vetor, a quantidade V ao quadrado, né? V é o módulo do vetor velocidade relativa, né, no sistema de laboratório. Então, lembrando a definição de V, né? Ele é a diferença entre os vetores de velocidades no sistema de laboratório, né? Das velocidades das duas partículas, né? V1 menos V2, né? O quadrado desse vetor, que é o V2, que aparece aqui no segundo termo do produto escalar, né? É justamente o quadrado dessa diferença, né? O quadrado dessa diferença é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos duas vezes, né? O produto escalar do primeiro pelo segundo. Como a gente sabe que eles são perpendiculares, o produto escalar do primeiro pelo segundo é zero. A gente consegue mostrar, então, que o V quadrado, né? O quadrado do módulo do vetor velocidade relativa do sistema, né? É V1 mais V quadrado, tá? Então, a gente consegue mostrar, substituindo isso daqui, né, que a velocidade do centro de massa ao quadrado pode ser escrita em termos da velocidade relativa ao quadrado dividido por 4. De novo, se isso está acontecendo, esses dois termos aqui do produto escalar se cancelam, né? E, novamente, a gente tem a configuração onde o produto escalar dá nulo, onde os vetores de velocidade no estado final são perpendiculares. No caso anterior, projétil alvo fixo, com mesma massa, os dois vetores de velocidade finais fazem ângulos de 90 graus entre si. A mesma coisa acontece aqui, se eles entram com ângulos de 90 graus entre si antes da colisão, eles saem com ângulos de 90 graus entre eles depois da colisão, se as massas forem iguais, né? Aqui vamos fazer uma análise mais da energia, né? Ali a gente analisou mais cinemática, né? Aqui a gente vai fazer uma análise na energia. Então aqui eu vou considerar uma colisão elástica frontal, unidimensional, né? Dois corpos agora com massas diferentes, uma massa M pequena e uma massa M grande, então são massas diferentes, né? Onde o corpo de massa maior está em repouso. Então a condição inicial é que o corpo que tem massa maior, M, está em repouso. Na verdade, eu não vou nem especificar se é maior ou menor, né? São duas massas e o que tem massa M maiúsculo, né? M grande está em repouso no estado inicial, né? A gente sabe que a energia cinética inicial do corpo de massa M pequeno é E0, essa é uma notação, né? E0 é a energia cinética da partícula projétil, né? E a energia cinética final, né, do corpo M, depois que houve a colisão, nós vamos denotar por E. Então, E é a energia cinética do corpo de massa M grande depois da colisão, né? E a gente vai analisar aqui para quais relações das massas, né, ou seja, quais valores das massas nos dão os valores máximos e mínimos da razão E sobre E0, ou seja, os valores máximos e mínimos da razão da energia cinética da partícula massa M grande depois da colisão, relativo à energia cinética do projétil, que é o E0. Tá? Então, aqui eu só estou representando esquematicamente a colisão, é uma colisão unidimensional, né? Eu tenho, então, um projétil de massa M pequeno e energia cinética E0 colidindo, né, espalhando com um alvo fixo, que tem massa M grande, né, então velocidade inicial nula. Obviamente, depois da colisão, eu não sei quais são os vetores de velocidades, eu vou chamar, então, o vetor velocidade final do projétil de VM', e o vetor velocidade final do cara que estava do alvo, né, que estava em repouso inicialmente, de vetor V maiúsculo. Então, o vetor V maiúsculo é o vetor vetor velocidade do projétil depois do alvo, depois do espalhamento, né? E a gente vai usar, então, conservação de momento, né, e de energia para determinar a razão E sobre E0 em termos das massas, né, em termos das relações das massas. Aqui eu vou fazer uma anotação para os vetores de velocidades finais, né? Como eu acho que eu fiz isso na aula passada também, né? Como o único controle é a velocidade do projétil, que é a velocidade Vm, não coloquei a anotação aqui, mas Vm sem linha, né? Vm é a velocidade inicial do projétil, né? Eu posso escrever os vetores de velocidades finais, né? O Vm' e o V maiúsculo, né? Como sendo vetores proporcionais ao vetor
velocidade do projétil, né? Inicial do projétil. São proporcionais e as constantes de proporcionalidade eu vou chamar, então, no caso do V maiúsculo, Km, e no caso do Vm', eu vou chamar de K'. Então, eu estou supondo, como é um movimento unidimensional, né, que os dois vetores de velocidades finais das duas partículas são escritos em termos do vetor velocidade inicial do projétil, né, a menos das constantes de proporcionalidade. Aqui eu não preciso impor que as constantes sejam positivas, né, elas podem ser positivas e negativas, aí as leis de conservação vão nos dar os sinais dessas constantes, Km e K'. Né? Bom, dada essa notação, agora a gente vai poder, então, impor as condições de conservação de momento e de energia para obter, então, a relação entre as energias das partículas. Né? Bom, ou conservação de momento linear, está aqui no sistema de laboratório, né? O momento linear é conservado, o momento linear total do sistema é conservado. Aqui, o momento linear inicial do sistema é o momento linear do projétil, né? Porque o outro tem repouso, né? Então, isso é mv, vm. M vezes o vetor Vm, né? Vm é o vetor velocidade do projétil. Bom, e no estado final a gente tem as duas partículas com velocidades distintas, né? Tanto o projétil quanto o alvo agora tem novas velocidades, que é o V1' e o V maiúsculo, né? E as suas massas, né? Correspondentemente. A soma dos momentos lineares finais estão escritas aqui no sistema de laboratório, né? mv1', vm', mvm' e mais mzão vetor velocidade V maiúsculo, né? A expressão da energia cinética, né, porque a gente também está como sistema livre, né, a energia cinética total do sistema é conservada, a energia cinética inicial do sistema é a energia cinética do projétil, né, que é 1 meio mvm quadrado, e a energia cinética final do sistema é a soma das energias cinéticas do projétil e do alvo, né, depois da colisão, que é 1 meio mv quadrado mais m sobre 2 vzão ao quadrado, né? Então, aqui são as duas leis de conservação, momento linear e energia cinética no sistema de laboratório. A gente vai substituir, então, os vetores finais, né, velocidades finais, em termos do vetor velocidade inicial do projétil, né? Isso, então, no caso da conservação de momento, isso vai nos dar uma equação, então, escalar, né? Que é a primeira que está aqui, porque quando eu escrevo o Vm' e o V maiúsculo em termos do Vm, né, as expressões todas estão em termos de Vm, isso vai nos dar, então, uma equação escalar, né, que é mvm mais massa K' vezes Vm, que é o módulo, né, de quanto é que vale o vetor, a projeção do vetor V1' na direção de Vm, né, tá aqui, mais m multiplicado por Vzão, mas Vzão é escrito em termos de Km Vm, né? Então tem uma equação escalar, essa equação escalar então relaciona as duas constantes, né, o Km e o K', né? Tá aqui explicitamente, o Km então é a razão da massa do projétil dividido pela massa total, 1 menos K'. Essa é a relação entre as constantes Km e K' vindo da conservação de momento. A conservação de energia, que é essa daqui, né, quando eu já escrevo os vetores de velocidades finais em termos do Vm, né, isso nos dá uma segunda relação entre as constantes, né, Km e K'. Então, na verdade, aqui a energia cinética, a conservação da energia cinética relaciona os quadrados desses coeficientes, né, Km e K'. Né? Essas duas equações que vêm da conservação de momento de energia podem ser utilizadas, né, para resolver quem são os coeficientes. Né? Ou seja, eu estou substituindo, então, na segunda equação, a relação entre Km e K', certo? Com isso, eu consigo resolver quanto é que é K', por exemplo, né? Eu vou ter uma equação de segundo grau para K'. Fazendo a substituição do Km em termos de K' aqui, a gente consegue obter uma equação de segundo grau em K'. A equação de segundo grau em K' pode ser resolvida por Bhaskara. A gente tem duas soluções, né? Que eu estou escrevendo aqui explicitamente, né? As duas soluções para K' são m sobre mzão mais ou menos 1 dividido por m sobre mzão mais 1. Então, temos duas possibilidades, né? O primeiro caso, se a gente usar o sinal mais, né, em cima,
a gente tem K' igual a 1, né? É uma das raízes possíveis, né? K1 igual a 1 é um caso muito particular, né? Se K' é 1, significa duas coisas, né? Primeiro, que o Km é zero, né? Se o K' é 1, o Km é zero, significa uma configuração específica onde como resultado do espalhamento, a partícula incidente, né, vai manter a sua velocidade. E o projétil e o alvo vai continuar com velocidade nula, né? Então, aqui é um caso muito particular, né? Quando o K' é igual a 1, o projétil continua com o mesmo momento linear, né? Com o mesmo momento linear inicial, e o projétil e o alvo continua com velocidade nula. Né? E a segunda raiz, né, é justamente quando a gente tem o sinal menos aqui no numerador, né? Isso, então, nos dá uma segunda solução para a K', que é a não trivial, né? Que é E menos... Bom, depende da razão dessas duas quantidades, né? Onde depende das massas, né? Do projétil e a massa total do sistema, né? Se a gente voltar lá para a conservação de energia, né? A energia inicial, que é a energia E0, que é a energia do projétil, né? É igual à soma das energias cinéticas do projétil e do alvo, né? Que na nossa notação vale E, né? E é a energia cinética do alvo depois da colisão, né? Aqui eu só estou escrevendo quanto é que é K' VM para escrever a energia cinética do projétil depois da colisão, né? Em termos de VM ao quadrado, né? A gente consegue mostrar aqui que a energia cinética do projétil depois da colisão, ele é proporcional à energia cinética do projétil antes da colisão. Então, lembrando que E0 é 1 meio m Vm quadrado, né? A gente consegue mostrar que a energia cinética do projétil depois da colisão é proporcional à sua energia cinética antes da colisão. Né? É o quadrado desta razão, né? Multiplicado por E0. Bom, substituindo então essa informação aqui, né, na energia cinética do projétil, a gente vai começar a saber qual é, que é a relação entre a energia E e a energia E0, né? Ou seja, a relação entre a energia do alvo depois da colisão dividida pela energia do projétil, né, antes da colisão, antes do espalhamento. Né? A gente consegue mostrar que essa razão aqui, né, E sobre E0, é justamente dependente da massa total do sistema, o emissão, e da massa do projétil, que é a massa M pequeno. Então, explicitamente, a gente conseguiu calcular quanto é que é a razão E sobre zero, né? Ela depende nas massas desta forma. Ou seja, eu vou ter diferentes razões da energia cinética do alvo comparado com a energia cinética do projétil antes da colisão, em termos das massas, né? A gente consegue mostrar para qual configuração de massa a gente vai ter o máximo dessa razão, né? Ou seja, o ponto de máximo. Para isso, basta fazer teste da derivada primeira, né? Ou seja, se eu derivar esta razão em termos da massa do alvo, né, que é o M maiúsculo, né, igual a zero, ou seja, calcular a derivada disto em Mzão igual a zero, a gente vai obter, então, o ponto de extremo, né? E a gente pode mostrar que a derivada é trivial, né? A derivada dessa razão em M, né? A gente consegue mostrar que existe só um ponto de extremo, né? Que corresponde à massa do alvo igual à massa do projétil. A gente vai ter valor máximo desta razão aqui quando as massas são iguais, né? Então a gente consegue mostrar isso explicitamente. Né? Ou seja, nesse caso onde as massas são iguais, né, a razão E sobre zero vai dar exatamente 1. Né? Isso significa que a energia cinética do alvo, né, após a colisão, é exatamente a energia cinética do projétil antes da colisão. E, obviamente, o menor valor de E sobre zero, claro, é se a gente tomar, então, a massa do alvo muito massivo, né, comparado com o projétil. Né? Então, no limite onde a massa do alvo é muito, muito, muito maior que a massa do projétil, lembrando que o alvo inicialmente está fixo, né, tá em repouso, né? A gente vai ter uma razão que tende a zero, né? Ou seja, a gente tem o backscattering, né? Nesse caso aqui, a energia do alvo, cinética do alvo,
é nula, significando, a energia cinética do alvo é nula, significando que ele vai continuar em repouso, né? Esse caso é quando acontece a colisão do projétil e só troca de sinal do momento linear, né? E o alvo continua fixo em repouso, né? Onde, obviamente, no caso onde o alvo é muito massivo, né? Muito massivo. Se as massas são iguais, a gente tem maximização desta razão, né? Ou seja, no caso das massas iguais, toda a energia cinética do projétil é transferida para a energia cinética do alvo, né? E o meu último problema ainda, de novo, né, analisando as direções de saída dos vetores de velocidades das duas partículas, né, V1', V2', no sistema de laboratório, né, dada algumas condições iniciais, né. Então, aqui, esse problema, a gente sabe que o ângulo entre o V2, entre o ângulo entre o vetor P2', que é o momento linear da partícula 2, no sistema de laboratório depois da colisão, né, e o vetor M2VCM é exatamente o máximo, né. Então, aqui eu estou supondo, tem uma condição tal que o ângulo entre esses dois vetores, o P2' e o M2VCM, é máximo, né. Isso significa que o ângulo é máximo entre o vetor velocidade da partícula 2, né, depois da colisão, e a velocidade de antimassa é o valor máximo possível, né? Se isso é verdade, qual é que é o ângulo entre para a partícula 1, ou seja, qual é que é o ângulo θ1 para a partícula 1, e depois vamos analisar se esse ângulo pode ser igual ao θ1 máximo. Então, sabido que o ângulo entre o P2' e o M2VCM é o máximo, que é o θ2 máximo, vamos tentar calcular quanto é que é o θ1 e depois verificar se o θ1 pode coincidir em algum momento com o θ1 máximo, né? Então, aqui eu estou só mostrando a configuração inicial. A gente tem o vetor P2', o vetor M2VCM. Aqui a gente tem o vetor menos mi Vn chapéu e o correspondente vetor antissimétrico dele, que é o mi Vn chapéu, né? Dando detalhe, a gente sabe aqui no problema que o ângulo entre esses dois vetores, o P2' e o M2VCM, é justamente o θ2 máximo, é o ângulo maior. Isso acontece, como a gente acabou de mostrar, né? Acontece quando o vetor P2' é perpendicular ao vetor menos mi Vn chapéu, né? Quando esses dois vetores aqui são perpendiculares, a gente tem o ângulo θ2 máximo, né? Explicitamente. Eu estou mostrando aqui os ângulos internos, né? Eu estou chamando de ângulo beta, o ângulo interno, né? Porque eu tenho θ2 máximo, eu tenho 90 graus e o ângulo beta, né? Nesse triângulo retângulo que eu tenho aqui. Obviamente, por igualdade dos ângulos aqui, né? O ângulo que o vetor mi Vn chapéu faz com a direção da velocidade de antimassa também é beta, né? Alfa é justamente o ângulo de 180 graus menos beta, né? É só para entender quem são esses ângulos que eu vou utilizar na minha análise. Mas a condição inicial é que o ângulo aqui é θ2 máximo, né? Que é o ângulo entre o P2' e o M2VC. Bom, primeira informação é a relação entre esses ângulos, né? Como a gente tem um triângulo retângulo, a gente sabe que a soma dos três ângulos, né? O beta, o π sobre 2, que é 90 graus, e o ângulo θ2 máximo tem que ser π, né? A soma dos ângulos dentro de um triângulo tem que dar π, né? Isso nos permite calcular quanto é que é o ângulo beta, né? Que é este ângulo aqui. O ângulo beta é π menos π sobre 2 menos θ2 máximo, né? Significando que beta, então, é π sobre 2 menos θ2 máximo. Então, já sabe quanto é que é este ângulo, beta, que é justamente o ângulo que o vetor M2VCM faz com o vetor MVN chapéu. Essa é uma informação que a gente tem da geometria do problema, né? Eu posso calcular também o vetor alfa, o ângulo alfa, né? O ângulo alfa é π menos beta, né? Se eu quiser. Então, o ângulo alfa é π sobre 2 mais θ2 máximo, né? Só na geometria aqui das relações dos ângulos, né? E aí agora a gente vai calcular quanto é que é o ângulo θ1, né? Lembrando que o ângulo θ1 é o ângulo entre o vetor P1', que é o momento linear da partícula 1 depois da colisão, né?
com o vetor M1 VCM, né? Ou seja, um vetor proporcional ao vetor velocidade de antimassa. O ângulo θ1 é o ângulo entre esses dois vetores. Aqui estou representando novamente quem é o vetor μv n chapéu, né? E alfa, né, é justamente este ângulo aqui interno, né? Justamente lendo aqui do nosso diagrama anterior, né? O vetor M1 VCM é um vetor constante também, né? O vetor velocidade de massa, centro de massa é constante, né? Porque o sistema é isolado, então o momento linear é conservado e automaticamente a velocidade de centro de massa é conservada, é um vetor constante, né? Lembrando que o M1 VCM é um vetor proporcional ao M2 VCM, né? O M1 VCM pode ser escrito como uma razão M1 sobre M2, ou o vetor M2 VCM. Então, são vetores proporcionais, né? O M2 VCM é paralelo com o M1 VCM. Ambos são vetores na direção, que apontam na direção do vetor velocidade de antimassa, certo? Bom, então aqui a gente já sabe quanto é que é a relação angular aqui que vai nos dar o θ1, né? Esse triângulo aqui, que não é retângulo, né? Esse triângulo aqui é onde a gente sabe os lados, né? θ1, pelo menos dois ângulos, né? Dois ângulos a gente conhece, né? O θ1, que é o que a gente quer determinar, e o alfa, né? Justamente o ângulo alfa é este ângulo aqui, né? Que a gente acabou de calcular aqui por geometria, né? Certo? Bom, como é que eu sei exprimir o θ1 em termos das informações que a gente tem? No nosso triângulo não retângulo, né, a gente tem esta configuração, né, aqui. Aí tem esse triângulo, onde um dos lados é P1', né, o outro lado é o M1 VCM, né, o ângulo entre o P1' e o M1 VCM é θ1, esse outro ângulo aqui é alfa, e o tamanho desse outro lado desse triângulo é justamente μv, né? Justamente esta configuração que eu estou representando aqui de novo. Se a gente usar a lei dos senos, né, como eu tenho um triângulo que não é retângulo, né, a gente tem da lei dos senos que P1, este lado do triângulo, dividido pelo seno do ângulo diretamente diametral a ele, né, que é o alfa, né, tem que ser igual a o outro lado, que é o μv, dividido pelo seno do ângulo diametral com ele, que é o θ1. Então, da lei dos senos, a gente consegue, daquele triângulo ali, esse triângulo não retângulo, né, a gente consegue relacionar os senos do ângulo alfa e o seno do ângulo θ1. Lembrando que o ângulo θ1 é o que a gente quer determinar, né? Nessa relação que vem da lei dos senos e dos lados desse triângulo, né, um retângulo, a gente consegue mostrar que o seno de θ1 é μv sobre P1' multiplicado por seno de alfa, né? Onde o alfa a gente acabou de determinar por geometria, né? O seno de θ1 vale μv dividido por P1' seno de π sobre 2 mais θ2 máximo, que é a informação que foi dada no início do problema, né? A gente pode utilizar a identidade trigonométrica, né? Porque o seno de θ mais π sobre 2 é cosseno de θ, então significa, pode simplificar aqui a expressão do seno de θ1, né? Que é μv dividido por P1' multiplicado por cosseno de θ2 máximo. Ou seja, a princípio, a gente sabe quanto é que é o θ1'. θ1' obedece esta equação aqui, né? Ele é dado em termos do θ2 máximo, da velocidade relativa do sistema, do massa reduzida do sistema e do módulo do vetor P1'. Né? A princípio, a gente tem proporcionalidade entre o seno de θ1 e cosseno de θ2 máximo, que é a informação dada do problema. Né? A segunda pergunta do problema é saber se o θ1 pode ser o θ1 máximo. Né? Lembrando que para o θ1 ser máximo, o ângulo entre o P1' e o vetor μv n chapéu tem que ser de 90 graus, né? Ou seja, o θ1 vai ser θ1 máximo, desde que o P1' seja perpendicular ao vetor μv n chapéu. Só que o ângulo entre o P1' e o μv n chapéu está relacionado com esse ângulo alfa aqui, né? Esse ângulo alfa aqui,
a gente acabou de mostrar quanto é que é o alfa, né? O alfa é um ângulo maior que π sobre 2. Dado o θ2 máximo do problema, né? Tá claro que é um ângulo maior que π sobre 2. Ou seja, esse ângulo que o vetor n chapéu faz com a horizontal, né? Que é a direção do vetor velocidade centimassa, né? É maior que π sobre 2, significando que nunca a gente vai conseguir que o P1' seja perpendicular ao vetor mv n chapéu. Então, a resposta, a segunda pergunta do problema, a primeira é a relação entre o θ1 e o θ... E quanto vale o θ1? Né? O θ1 está aqui explícito em termos do θ2 máximo. Né? E ele nunca vai poder ser o máximo dele, né? o θ1 máximo, porque para isso a gente precisaria ter um ângulo de 90 graus entre o P1' e o μv n chapéu. Isso nunca vai acontecer, porque o ângulo alfa aqui é maior que π sobre 2. Então, o ângulo aqui é bem aberto, né? E a gente não vai conseguir ter 90 graus entre esses dois vetores aqui. Então, está respondido a nossa questão. Eu encerro, então, a aula de hoje por aqui, aplicando, então, para colisões, né, elásticas as leis de conservação para sistemas de partículas, né, conservação de momento linear e energia mecânica, na forma de energia cinética, porque o sistema é livre, né, energia cinética total do sistema, né, e também, obviamente, usando essas leis de conservação para relacionar as velocidades de saída depois do espalhamento das partículas, né, com as velocidades de entrada, né, nos dois sistemas, tanto no sistema de laboratório quanto no sistema de centro de massa. No caso do centro de massa, a dinâmica no centro de massa é bem interessante, porque os vetores de velocidades, tanto no início, antes da colisão, quanto depois da colisão, fazem ângulos de 180 graus entre si, são vetores antissimétricos, né? E os seus módulos são conservados, né? Os módulos dos vetores de velocidades iniciais e finais para cada uma das partículas se mantêm o mesmo. Então, tem uma certa simplificação da análise do espalhamento elástico no caso do centro de massa, né? E também nós analisamos que no centro de massa, usando a informação do centro de massa, a gente conseguiu obter restrições, né, para os ângulos de saída das duas partículas, né? A gente conseguiu mostrar que existe, se determinadas condições são satisfeitas, né, no nosso problema, que a gente mostrou qual é que é, né, os ângulos de saída, o θ1 e o θ2, né, dos dois vetores velocidade, dos dois vetores momentos lineares, das duas partículas no estado final, né? Relativo ao centro de massa, né? Porque o θ1 e o θ2 são os ângulos desses dois vetores no estado final, medidos a partir da direção do vetor de velocidade do centro de massa, né? Eles têm restrições, né? Então eu posso ter valores máximos para esses dois ângulos, né? Relativo ao centro de massa, se determinadas condições são satisfeitas. A gente mostrou quais são as condições que têm que ser satisfeitas para a gente ter restrição no ângulo, né? A gente tem restrição do ângulo toda vez que essa condição aqui é satisfeita, né? μv é menor que m1v e μv é menor que m2vcm, né? Ou seja, dependendo da relação entre a velocidade relativa e o vetor velocidade antimassa, né? A gente pode chegar nessa condição, e se a gente tem nessa condição, existe uma imposição de limitação para o ângulo de saída θ1 e θ2 das duas partículas no estado final. Na aula que vem, a gente vai restringir o nosso sistema de partículas para corpos rígidos, né? E vamos analisar toda a dinâmica, né? Tanto de rotação quanto de translação para corpos rígidos, introduzindo a noção de momento de inércia e assim por diante. Então, na aula que vem, nós continuamos até próxima semana, na terça-feira, começamos, então, corpos rígidos, né? Na aula que vem, certo? Obrigado.